E aí, povo, tranquilo? Hoje a gente vai trabalhar um pouco com cookies e sessões, tá? Então a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas, o que difere um de outro e como que vocês vão utilizar, quando utilizar no desenvolvimento web de vocês, tá ok? Então, vamos lá para o nosso código. Então, seguindo aqui, né? Para que os cookies foram criados aí no desenvolvimento web? Então, o HTTP, que é o nosso protocolo aí, ele tem uma característica que é o fato de ser stateless. O que significa isso daí? Significa que o HTTP não mantém a conexão entre o nosso navegador e o servidor. Então, cada requisição HTTP que você manda é aberta uma porta para que a comunicação ocorra e essa porta é fechada. Tá? Então, cada requisição faz isso daí. Então, cada requisição, cada get, post, put, delete que você manda para o teu servidor é aberta uma porta e é fechada. Tá? Os cookies eles servem como uma forma, tá, de manter essa conexão. Tá? Só observe que o manter está entre aspas, tá? Porque ele não preserva a porta que você está usando para comunicação. Então, ela vai mudar, só que os cookies eles mantêm informações que você pode utilizar em requisições futuras, sem a necessidade de você ficar a cada requisição recriando essas informações, tá ok? Como que isso daí funciona, tá? Então, os cookies, eles são persistidos no lado do cliente, tá? Então, fica tudo no navegador do usuário. Até por isso que o usuário tem um certo controle em cima disso daí, tá? Então, ele pode bloquear a criação e o salvamento de cookies dentro dos navegadores. Então, ele é controlado pelo navegador. Ele tem no máximo 4 KB de tamanho, tá? Só que você não tem todo esse espaço disponível aqui, porque os cookies eles têm alguns cabeçalhos. Então, e esses cabeçalhos também ocupam esses 4 KB aqui, então você acaba tendo um espaço um pouco menor que isso daí para realmente poder utilizar. No PHP, você vai trabalhar com os cookies utilizando uma super global, que é a super global cookie, tá? Para estar fazendo a leitura, e a função setCookie para estar criando esses cookies aí do lado do navegador, tá ok? Como que funciona aqui? Sempre que você cria um cookie e você vai fazer a navegação no teu site, o navegador envia esse cookie junto com a requisição HTTP para o servidor, tá? Como é o navegador que controla isso daí, então é o navegador que pega e envia, sempre que você manda uma requisição HTTP, o cookie vai junto com ela. E daí o servidor faz o que tem que fazer e devolve esse cookie na resposta do HTTP. Então você tem uma carga bem alta aí na requisição HTTP sempre que você está trabalhando com cookies, tá ok? Então vamos começar a trabalhar aqui com cookies, aí vocês já vão entender como que funciona tudo isso daí. Então vocês vão aí iniciar o Apache de vocês e abrir o editor de texto que vocês estão trabalhando aí, tá? E a gente vai criar aqui então um arquivo novo aí para trabalhar. Vou chamar aqui de index.php. Então, para a gente criar os nossos cookies aqui, a gente vai usar a funçãozinha ali setCookie. Você vai colocar o nome do cookie que você quer criar aqui, então eu vou chamar aqui de aula, e o conteúdo desse cookie aí, que você, de uma forma que você consiga recuperar isso aí numa próxima requisição. Então a gente vai pegar aqui e vou colocar web servidor. Tá ok? Então aqui a gente vai estar criando aí esse cookie. Vamos acessar aqui o nosso navegador. Tá? Não vai aparecer nada na tela para a gente aqui. Como que eu sei que o navegador criou esse cookie para mim? Tá? Então vocês vão abrir o painel de desenvolvedor aí, tá? Dá um Ctrl Shift I ou F12. No Firefox ele não vem ativado por padrão essa aba armazenamento aqui, tá? Então vocês vão ter que vir aqui nas configurações e ativar aqui armazenamento, tá ok? Aí ele vai criar essa abinha armazenamento para vocês. E a partir dela vocês conseguem acompanhar aí os cookies que são criados dentro do navegador. Então aqui a gente vai ter lá o nome do cookie que a gente criou e qual que é o conteúdo dele. Então tá lá, né? Web servidor. Quando que foi criado, quando que ele expira, né? Expira na sessão. O que significa expirar na sessão? Significa que quando eu fechar o meu navegador, esse cookie ele é destruído, tá? Então ele não se mantém permanentemente no navegador, tá ok? E daí a gente tem algumas outras informações aqui, por exemplo, se ele é acessível somente através do HTTP, justamente porque o JavaScript também consegue
manipular cookies, tá? Então, se você setar isso aqui para true, o JavaScript não vai conseguir acessar esse cookie aqui, não consegue fazer nenhum tipo de alteração. Você pode colocar aqui secure para dizer que esse cookie ele só pode ser trafegado em cima de HTTPS e não somente em cima do HTTP. Tá ok? Então tem algumas informações aqui que vocês podem estar alterando. Só voltando aqui então, o que é legal aqui? O cookie, a ideia de funcionamento dele, embora ali o padrão dele seja para expirar com a sessão, a utilização dele é sempre como algo permanente. Então a gente sempre seta ele para que ele fique no computador do usuário mesmo após o navegador ser fechado. Para que vocês possam fazer isso daí, vocês vão usar alguns outros parâmetros aqui que o cookie tem ali, tá? Que a gente tem o nome e o valor, e a gente tem um terceiro parâmetro que é o tempo que ele fica disponível no navegador, tá? Então 0, que é o default, indica que ele só expira quando fechar o navegador, que é já o padrão. E você pode especificar um tempo aqui em segundos para que ele fique no computador do usuário. Então a gente vai colocar aqui time mais, a gente vai colocar aqui mais 2 minutos, tá ok? Só antes de fazer isso aqui eu vou comentar aqui. Então ó, esse cookie nosso aqui ele está só lá com sessão, tá? Eu vou fechar aqui o navegador. Vamos abrir de volta aqui. Então, ó, não existe mais cookie, tá ok? Como ele estava ali para expirar com a sessão, então fechei o navegador, ele é excluído. Esse aqui que a gente vai criar agora, ele vai ficar 2 minutos ativo. Então, dá um F5 aqui. Então, ó, criado. Então, lá, expira 2 minutos depois da criação, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Fechar o navegador. Vamos comentar aqui de novo. Vou reabrir o navegador, colocar o host. Então, nosso cookie ele ainda continua ativo no navegador. Para que é utilizado isso aqui? Eu tenho, por exemplo, lá um formulário de login que o usuário marca a opção lá de manter-me conectado. Então, você pode colocar essa questão aí do tempo que o cookie fica ativo no navegador, para que daqui um mês o usuário acesse o teu website lá e ele não precise informar o login e a senha, por exemplo. Tá ok? Então, você tem essas opções aí para poder trabalhar com cookies. As outras informações que a gente tem aqui, path, que é o nosso caminho. Então, você pode indicar um subdiretório para o qual o cookie vai ser válido ali, que é o único caminho que ele consegue ser acessado, tá ok? Então, você pode vir aqui e dizer que, por exemplo, esse cookie ele só está ativo dentro da tua pasta alunos, por exemplo. Tá? Então, você pode falar para que esse cookie que está sendo criado aqui, ele só pode ser acessado pelo diretório alunos do teu website. Você pode informar também ali o domínio, para indicar que esse cookie que você está criando, ele é só acessível através do teu domínio. Então, digamos que você tivesse um site lá, vamos colocar aqui, minhaempresa.com.br, tá? Então, só o teu website é que conseguiria acessar esse cookie que está gravado aqui no navegador e poderia alterar ele, modificar, fazer a leitura, tá ok? Se você não informar nada por padrão, ele informa o website que criou, tá? Então vai ficar ali localhost, tá? O domínio é o padrão que é criado. Daí tem o secure para marcar para ele ser trafegado só em cima de HTTPS. No nosso caso, como a gente está rodando local, então a gente não tem isso daí. E o HTTP only, que é interessante deixar como true, que é para dizer para o navegador não disponibilizar esse cookie aqui para o JavaScript conseguir acessar. Porque aí você pode acabar abrindo algumas brechas de segurança no teu sistema aí, com acesso do JavaScript nos cookies que você tem gravados no teu navegador, tá? Então é interessante sempre deixar como true aí para impossibilitar isso daí. Mas aqui só para exemplo, a gente vai trabalhando aqui só com o nome do cookie, o conteúdo dele e um tempo de expiração, tá ok? Para você ler esse cookie aqui, como que você vai fazer, tá? Então eu vou só criar um outro arquivo aqui de exemplo. Vamos colocar aqui a.php. Então você vai utilizar aqui a super global cookie.
E daí você vai pegar a chave que você usou aqui, tá? Então, aula. Então, vamos atualizar aqui. Então, eu vou pegar aqui, localhost barra a.php. Então, tá lá, ó. A gente tem um outro arquivo PHP, a.php, e ele está lendo a informação do cookie que foi criado dentro da raiz do meu site, né, dentro da localhost. Se eu vim aqui modificar o meu conteúdo do meu cookie, então web servidor 2. Então, eu vim aqui, atualizar aqui. A hora que eu vim aqui no meu arquivo a.php, a hora que eu atualizar a página, ele vai buscar o novo conteúdo que está setado ali no meu cookie. Tá ok? Então, você consegue passar informações de uma aba para outra aí. Claro que estando dentro do mesmo domínio, tá? No nosso caso aqui o domínio é localhost. Então, dentro do mesmo domínio, você consegue passar de uma aba para outra informações aí que de repente você queira usar aí na tua aplicação, no teu desenvolvimento web. Então, sempre lembra aí, set cookie para criar para pedir para que o navegador crie o cookie para a gente. E a super global cookie para poder acessar daí essa informação para poder reutilizar ela na tua programação aí, tá ok? Então esses aí são os cookies que a gente tem para trabalhar aí no desenvolvimento web. E daí a gente tem outro conceito aí que é o de sessão, tá? O que é uma sessão? Então a sessão ela é persistida do lado do cliente e do servidor. Como que funciona isso daí? Do lado do cliente, a sessão ela gera um cookie. Só que esse cookie você não seta nenhum conteúdo para ele, tá? Então é o próprio servidor que faz isso daí para você e informa para o navegador o que ele tem que fazer, qual que é o nome, qual que é o conteúdo. E do lado do servidor é que ficam as informações. Então é como se você pegasse aqui esse set cookie, então a chave aula ela iria para o navegador e o conteúdo do cookie, né, o web servidor 2 aqui, ela ficaria no servidor, tá? Então isso que a sessão faz, ela quebra essas informações aqui para gente. A sessão ela é controlada pelo navegador e pelo servidor, tá? Justamente porque no navegador vai estar o cookie e no servidor vão estar as informações. E o tamanho aqui depende da configuração do servidor, porque como as informações são salvas no servidor, então depende do quanto de espaço disponível você tem no servidor, tá? Diferente dos cookies que são salvos somente do lado do cliente, que daí você tem o limite de 4 KB. Então aqui o limite de tamanho é determinado pelo próprio servidor. Como que você vai fazer para trabalhar com as sessões, tá? Então aqui no PHP você vai ter que usar a função sessionStart sempre que você quiser trabalhar com sessão, tá? Então, para você criar uma sessão, para ler uma sessão, você tem que usar aqui sessionStart. Então, a gente vai pegar aqui o nosso index, vamos colocar aqui sessionStart. E daí a super global session conteúdo da sessão. Tá, então, um sessionStart para indicar que você vai ou criar ou vai estar lendo uma sessão. E a global session para criar ou recuperar o conteúdo da sessão. Então, aqui a gente vai criar. E daí aqui no nosso A, a gente vai ler a nossa sessão aí. Então, a mesma coisa, ó. sessionStart, tá ok? E daí a global session, só que daí agora não atribuindo nada para ela, só recuperando o conteúdo da chave ali. Vou atualizar aqui. Então, ó, quando você trabalha com sessão, aqui o PHP o que ele vai fazer? Ele cria um cookie para a gente do lado do navegador, com o nome lá, PHP SesID, com um valor aqui que é um hash, tá ok? É através desse ID aqui que daí ele vai conseguir encontrar o conteúdo que se refere a essa sessão aqui lá no servidor, tá ok? As sessões, por padrão, elas expiram sempre quando você fecha o navegador também, tá ok? Como elas seguem a lógica dos cookies, tá? Então,
elas fecham quando você expira o navegador, mas você também pode modificar e deixar essa sessão aberta de forma permanente, tá ok? Então aqui a gente criou a nossa sessão, recuperar aqui no nosso A, então, ó, conteúdo da sessão, tá ok? Então a diferença dos cookies para sessões é que os cookies, o conteúdo e a chave ficam disponíveis no lado cliente, e a sessão, a chave fica do lado cliente, tá? Mas o conteúdo fica lá no servidor, então você não sabe qual que é o conteúdo da sessão, você sabe qual que é a chave dela, mas não o conteúdo, tá? Diferente do cookie aqui, que a gente tem a chave e tem também o conteúdo dele ali, que a gente sabe que o conteúdo desse cookie é web servidor, tá ok? Então, basicamente, essa é a diferença aí de cookies e sessões. Então, aqui a gente criou a nossa sessão. Para que você destrua uma sessão, você vai estar usando as funções aqui session_destroy e a função unset. Qual que é a diferença? A session_destroy, ela vai apagar todas as sessões, e unset você consegue apagar só uma sessão específica, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei uma sessão ali com a chave sessão. Eu posso criar aqui uma sessão com a chave sessão 2, uma sessão aqui com a chave sessão 3, tá ok? E daí, para apagar, eu posso usar aqui. Então, se eu usar o session destroy, ele apaga todas essas chaves. Se eu usar o unset, eu vou especificar daí qual que é a sessão que eu quero apagar. Por exemplo, eu quero apagar só a sessão 3. Então, com o unset, você especifica qual a sessão você quer apagar. E com o session destroy, você apaga todas as sessões. Tá ok? Então, a gente vai apagar aqui as nossas sessões. Então, deixa eu só comentar aqui. Sempre lembrando de colocar o session start, tá? Então, para qualquer coisa que você tenha que fazer com sessão, você tem que usar o session start. Vou atualizar aqui. Então, agora a nossa sessão ela não existe mais. Tá ok? Então, agora eu vou tentar acessar aqui pelo A. Então, índice indefinido sessão, tá? Porque a nossa sessão foi destruída ali com o session destroy, então ela não está mais disponível para ser utilizada. Tá ok? E daí a gente tem uma outra funçãozinha aqui que é a session set save handler, que vocês podem utilizar da mesma forma como a gente fez lá quando trabalhou com os erros, que você consegue criar uma função para personalizar os erros. Você consegue criar uma função para personalizar como que a sessão vai ser salva. Tá? Por padrão, o PHP ele salva as sessões dentro de um arquivo no servidor. Só que, claro que você gravar sessões dentro de um arquivo não é a forma mais segura, porque alguém pode invadir o teu servidor, acessar esse arquivo e recuperar as sessões de vários usuários do teu sistema, tá? Então, o que o pessoal normalmente faz? Eles criam essa função e modificam para que o PHP salve as sessões dentro de um banco de dados ou dentro da memória do servidor com algum esquema de cache, alguma coisa assim, tá? Então, você pode modificar. E daí isso aqui eu vou deixar para que vocês, mais para conhecimento, curiosidade, aí, né, possam consultar aí o manual do PHP e dar uma olhadinha lá como que funciona isso aqui para implementar, tá ok? Mas do mais básico aí, então, os cookies, tá ok? Com a Super Global Cookie e as sessões aí utilizando o Session Start e a Super Global Session, tá? Por padrão, relembrando, o comportamento dos cookies, quando você utiliza a Super Global Cookie, é deixar permanente, tá? Por mais tempo. E o comportamento padrão de sessões com a Super Global Session é deixar ele expirar quando o navegador fechar, tá? Embora você possa mudar isso daí. Como que eu mudo o comportamento da minha sessão para que ela fique ativa igual aos cookies, né? De forma mais prolongada. Então, você vai fazer o seguinte aqui, você vai vir aqui no manual do PHP, tá? Vamos procurar aqui, Session Start. Então, ó, a Session Start ela tem uma array de opções, tá? Então, você vai vir aqui, opções, Session Configuration Directives, e a gente vai pegar aqui os cookie lifetime. Tá, então você tem essa diretiva aí que é o cookie lifetime. E daí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no session start e vai colocar aqui, ó, cookie lifetime.
e daí o tempo que você quer que esse cookie fique ativo em segundos, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 minutos. Então aqui vamos só comentar aqui, criar o nosso cookie. Então a gente vai vir aqui dentro. Então a nossa sessão é criada lá agora, e agora ela não expira quando eu fecho o navegador, tá? Então ela fica ativa aí mais 2 minutos, tá? Mesmo eu fechando o navegador, ela ainda está disponível. Então vou colocar aqui o localhost a.php, tá? O conteúdo da sessão, tá ok? Então vamos fechar aqui. Vamos abrir de volta aqui. Então agora vamos lá direto para o nosso a.php. Tá, conteúdo da sessão. Então a nossa sessão ainda está ativa mesmo após eu ter fechado a janela do navegador, tá? Lembrando só que esse não é o comportamento padrão, tá? O ideal é que sessões sempre sejam encerradas quando a gente fecha a janela do navegador, tá? Esse comportamento de manter a informação aqui carregada ainda dos cookies, tá? Então, nos cookies vocês podem mudar aqui o tempo de expiração, tá? Sem problemas. Esse daí é normalmente o que a gente espera, né? Que os cookies fiquem permanentemente aí no navegador do usuário, tá? Mas sessões, o ideal é que elas fiquem ativas somente enquanto a janela do navegador está aberta. Então, esses aí são os recursos que a gente tem aí para trabalhar com cookies e sessões, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.